Eu tenho visto, assim, nas redes sociais algumas discussões no sentido de pessoas mostrando a rotina de estudo delas e tipo, eu pluralizei alguma coisa errada. Enfim, as pessoas mostrando rotinas de estudo que elas fazem, supostamente e tal, mas que muitas vezes são irreais, né? Que entra na questão, tipo, acordei 3 horas da manhã, estava com insônia e comecei a me matar de estudar até sei lá que horas. E outra questão é também, muitas vezes entra num sentido de dicas que não são exatamente dicas, são mais julgamentos para quem não segue a mesma forma de estudo, sabe? E eu tenho reparado nisso. Mas o que eu queria comentar é que essa questão de estudo, assim, é uma coisa, assim, para mim muito doida, porque na escola, eu não gostava de estudar, nem um pouco, assim, para mim aquilo que eu aprendia na aula estava bom, eu tinha outras coisas para fazer, eu sempre gostei de ler, então, tipo, eu queria ler livro de história, não de livro de histórias e não conteúdo de escola e tudo mais, mesmo os que eu gostava. Mas eu lembro que na 7ª série as ciências mudaram para direcionar assim mais para biologia, química e física. E eu lembro que eu tive algumas dificuldades em relação a isso, principalmente separar as coisas e tudo mais, né? Ai, bem autista da minha parte. E daí eu tive que estudar. E minha prima me ajudou muito nisso. E eu entendi melhor o conteúdo e tal, mas depois que eu passei a conseguir entender em sala de aula, eu parei de estudar novamente. Então eu não estudava realmente para provas e tudo mais. Muito raramente isso acontecia. Tanto que no meu primeiro ano da faculdade, eu tive que aprender a estudar. Porque na faculdade, né, na maioria das vezes, o que o professor passa não é o conteúdo total, né? Então ele é só uma parte para você ir atrás do restante. Então eu não ia atrás desse restante, não fui atrás desse restante no início e fui mal. Mas com isso eu passei a estudar e descobri que eu adoro estudar. Só que eu tenho diferentes formas de estudar dependendo do conteúdo, dependendo da época, dependendo de tudo. Então aqui eu queria comentar um pouco assim sobre as diferentes formas que eu já usei para estudar. Assim, basicamente todas elas envolvem escrita literal, assim, né, com a mão e não, tipo, digital, qualquer coisa assim. Então, para mim, muitas vezes, mesmo que eu tenha digitado algum trabalho, alguma coisa, para eu conseguir entender, realmente eu preciso da escrita. E eu acho que essa é uma dica muito valiosa, tipo, escrevam. Então, primeira dica é escrever. Uma outra questão que eu tenho, principalmente em relação a aprendizado, é que tem conteúdo que eu preciso ler, tem conteúdo que eu preciso assistir. Como que eu vou explicar? Tipo, é que daí, né, como eu sou da biologia e tudo, então tem algumas coisas muito que tem representações de vídeo e tudo mais, tipo polimerização do DNA, enfim, essas coisas eu acho ótimo estudar assistindo. Mas tem coisas que eu preciso que alguém me explique, sabe? Então eu preciso procurar alguém que entenda e me explique, ou algum vídeo, alguma informação, né, do conteúdo. Então a segunda dica é identificar como você consegue absorver melhor tal informação. E, como eu falei, isso varia completamente de época, de conteúdo, de tudo, enfim. Mas, independente de qualquer coisa, eu sempre fui descrever tudo isso, assim, se eu tô lendo alguma coisa, eu escrevo, se eu tô assistindo um vídeo, eu escrevo os pontos principais, se alguém tá me ensinando, eu preciso escrever aquilo. Às vezes eu preciso, tipo, principalmente quando é para aprender alguma ação, né, como eu estou no doutorado, em laboratório e tudo, tiveram muitas vezes que eu precisei aprender, né, como lidar, como fazer as coisas no laboratório. Então, para mim, para aprender tais ações, o que eu precisava era estar 100% focada naquilo, vendo a pessoa fazer, a pessoa me explicando e tudo mais. E depois
anotar tudo aquilo que eu tinha visto. Aí, assim, questionava a pessoa se tinha alguma coisa e tal. E uma outra questão é, antes de fazer, eu escrevia tudo que eu precisava fazer. E isso é uma coisa assim que eu faço também para fazer bolo e tudo mais. Tipo, desenvolver receitas, eu escrevo o que eu preciso fazer. E, sei lá, por mais óbvio que às vezes pareça, tipo, colocar sal. Eu anoto, sabe? Então eu acho que, assim, detalhes são muito importantes para a gente aprender. E uma outra coisa que, para mim, eu particularmente, tá? Ajudou muito, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto das ciências, que eu acho que foi o primeiro conteúdo que eu precisei estudar, né, como eu falei, e aprender. Eu acho que eu entendo, assim, que, por exemplo, as minhas dificuldades com história e geografia, por exemplo, eram coisas que estavam muito relacionadas a decorar localizações, datas, nomes, informações variadas, enfim. Enquanto que eu consigo entender por trás das coisas, digamos assim, sobre as ciências, né? Então, eu acho que essa é uma outra questão, assim, que daí, como eu falei, é uma questão completamente particular minha. Tem gente que acha que entende a história para além de decorar, né? E só um comentário sobre o fato de eu ter tido muita dificuldade com história no decorrer né, tipo, durante as aulas na escola, por ser tão fragmentado. E às vezes eu não conseguia entender, gente, sério, às vezes eu me sentia bem, assim, bem burra mesmo, porque eu não conseguia entender que uma coisa estava acontecendo, tipo, que duas coisas estavam acontecendo simultaneamente, só que em lugares diferentes, e, tipo, elas afetavam as outras. E principalmente porque primeiro a gente estudava uma coisa e depois a gente estudava outra. E daí, pra mim, assim, aquilo não fazia sentido. Mas agora eu consigo entender melhor e tudo mais. Estudar pode ser realmente muito interessante. Eu acho que, assim, a dica principal que eu posso dar em relação a estudos e tudo mais é não copie outras pessoas, tipo, a rotina de estudo delas e qualquer coisa assim. Descobre o teu, sabe? Tem gente que prefere estudar de madrugada. Eu passava das 7 da noite, eu não rendia, não ia mais nada, entendeu? Atualmente eu já consigo fazer as coisas de noite, sim, mas teve um período que não. Então eu acho, e se escute nesse sentido de estudar. Para algumas pessoas, usar cores diferentes ajuda. Para outras, desenhar ajuda. Então, assim, eu acho que identificar realmente o que você precisa é o essencial. Uma coisa que eu acho assim muito interessante é que eu tive algumas situações, alguns professores e tudo, que eles falavam pra gente fazer uma colinha para prova, alguma coisa assim, principalmente delimitando o tamanho. Então a gente escrevia tudo que poderia ser de conteúdo ali. E o doido é que às vezes para a prova você não precisava daquilo. Então, eu acho que realmente escrever, para mim, é o essencial. Eu vejo que as pessoas às vezes não conseguem entender o conteúdo realmente com digitação, tipo, isso é uma coisa que eu tenho observado. Isso tem uma questão de interligação motora e cerebral e tudo, enfim. Aí existem vários truquezinhos que não são para todo mundo, não funcionam de forma geral, mas as pessoas agem como se houvesse isso mesmo. Então, aí também tem outras questões que é tipo letra cursiva, letra de forma, então essa é uma coisa que eu noto bastante. Tem coisa que, para eu entender, precisa ser em letra de forma. Tem coisa que eu preciso escrever um garrancho para fazer algum sentido. E assim, eu acho que a principal questão dos estudos é muito assim não direcionar a razão de ser, sabe?
Eu acho que dificulta muito quando você estuda especificamente para uma prova que vai ter dia tal, blá blá blá, ao invés de você estudar um conteúdo de maneira geral. Lógico que às vezes a gente precisa estudar para uma prova, dia tal, blá blá blá. Óbvio, todo mundo tem isso. Mas, assim, principalmente os conteúdos que interessam, não foquem só no sentido da prova. Então, assim, eu acho que se você pega um caminho aleatório no decorrer do teu estudo, que não vai cair na prova, segue estudando, sabe? Uma outra coisa, assim, que para mim sempre ajudou, principalmente dependendo, assim, do conteúdo, né? É a realização de exercícios, responder exercícios variados, eu adoro, eu amo quiz variados, e, enfim, sempre gostei, assim, realmente de realizar os exercícios. Cada estudo, cada pessoa tem uma forma de estudar completamente particular, então, assim, a minha dica principal realmente é entenda aquilo que funciona para você, não tente imitar rotinas de outras pessoas ou seguir truques que não funcionam para você, mas você sabe que existe algum sentido para alguém, então você continua seguindo. Eu acho que encontre conteúdos que façam você querer estudar, sabe? Porque é muito interessante aprender as coisas. Então, assim, eu acho que basicamente é isso. Não se sinta mal por você não ter a mesma rotina que a pessoa que acorda 3 horas da manhã e vai dormir 10 horas da noite e passou o dia inteiro estudando, sabe? Aquilo pode funcionar para ela, aquilo pode funcionar para ela em um dia da semana, ponto. E você estudar 2 a 3 horas por dia a semana inteira, sabe? Enfim, eu acho que é isso, sabe? Bons estudos, estudar é maravilhoso, aprender é sensacional. Tchau.